Olá, bom dia a todos, a todas, a todes. Mais uma sexta-feira, vou até ver no meu celular, dia 8 de janeiro, esqueci a data. 8 de janeiro de 2021. Nós aqui da Comprema fizemos uma paradinha ali entre Natal e Ano Novo, para recarregar as energias, né, para repensar, refletir. Também estamos fazendo aí um planejamento, então tivemos uma parada nas mídias, mas nada que a gente não continuou fazendo no nosso dia a dia. Hoje, né, pelas sextas-feiras de manhã, como a gente já vem fazendo ano passado, nos últimos meses, nós temos o Café com a Comprema, né, que na maioria das vezes eu, Patrícia De Brassi, converso com alguém, mas não necessariamente tem que ser eu, né, o meu rostinho. Até esses dias, uma das nossas associadas, ela estava dizendo que ela estava passando o nosso vídeo para o YouTube, ela disse, Patrícia, está usando a mesma roupa, eu já não sei mais qual o vídeo que eu estou passando para o YouTube. Então, hoje eu mudei de roupa, então, para que todos possam me ver, né? Vou fazer minha autodescrição, eu tenho cabelo curto, estou usando uma regata, tenho tatuado no braço São Francisco de Assis e alguns animais. Estou aqui, hoje não estou em Balneário Camboriú, estou em Angelina, na nossa sala, aqui no sítio, tá? E estou com um convidado muito especial, alguém que, nessas caminhadas que a gente fez enquanto a Comprema, eu tive o prazer de conhecer, e aí eu já falei isso numa outra transmissão ao vivo, quando foi com o professor Augusto João Piratelli. Eu disse, vou tentar vou escrever, vou mandar um WhatsApp para essa pessoa, no caso, né, quem está aqui comigo hoje, para ver se ele me responde. Vai que, né? Vai que ele me responda. E aí mandei para o seu Renier no WhatsApp, e ele me respondeu. Então, assim, e hoje, para minha felicidade, para a felicidade da Comprema, ele está conosco. E o que o seu Renier vai estar fazendo aqui conosco, né? O que a Comprema faz nas sextas-feiras de manhã, nesse Café com a Comprema? Como vocês já sabem, a gente fala isso sempre, né? E está passando aí no banner também, o objetivo da Comprema, ele é promover, fomentar e apoiar ações em prol do meio ambiente. Então, nós somos uma associação muito jovem, né? Recém começando, saímos aí do ventre, em agosto do ano passado, estamos tentando começar a fortalecer pescoço, para depois fortalecer tronco, para daí conseguir sentar e até chegar a caminhar sozinhos aí. Então, a nossa associação é bem jovem, né? E a gente tem, nas sextas-feiras de manhã, uma das coisas que a gente está fazendo, uma das ações, é essa série que trata da colisão de aves em vidros, né? A gente já vem tratando desse tema há muito tempo, que infelizmente, nossas estruturas de vidros que a gente vem colocando em todo e qualquer lugar, em muro, fachada, painéis, isso e aquilo, elas vêm sendo a causadora da morte das aves. Então, foi por isso que eu conheci o seu Renier e conversei com ele. Então, vou passar agora, né, o seu Renier é um biólogo, está fazendo mestrado, até peguei aqui o nome certinho, né? Não sei se é esse, seu Renier, depois o senhor faz a sua autodescrição e o senhor fala. Está fazendo mestrado em gestão de áreas protegidas da Amazônia. Ele não mora aqui em Santa Catarina, né? Ele não mora aqui em Balneário Camboriú, que é a nossa sede da Comprema. Ele mora em outro lugar e ele vai falar um pouquinho quem é o seu Renier, aonde ele mora, né? E o que ele faz. Seu Renier, antes de qualquer coisa, muito prazer, muito obrigada, gratidão por o senhor estar aqui de manhã, numa sexta-feira, né, conosco, tá? A palavra é do senhor. Bom dia, muito obrigado, Patrícia, por esse privilégio de participar do seu programa, né? Que tem um alcance bem amplo, né? E também pela relevância desse tema, né? Eu moro em Manaus, né, no extremo norte do Brasil, né? Sou formado em biologia já há 16 anos, e trabalho nessa área ambiental já desde da minha formação, né? Comecei como ornitólogo, né? Aliás, eu nunca perdi essa veia ornitológica, né? Um trabalho, não sei se eu trabalhei ou se eu trabalho ainda, mas eu já trabalho com birdwatching há pelo menos 20 anos, né? Aqui em Manaus.
talvez eu seja um dos pioneiros nessa atividade aqui em Manaus, na promoção dela, né? E faço mestrado em gestão de áreas protegidas na Amazônia, que é um tema bem legal e que eu também tenho alguma experiência já nessa área também. O seu Renier, eu admiro, eu tenho uma paixão, quando a pessoa me diz que ela é bióloga, eu tenho uma paixão, né, porque era o meu sonho, e eu acabei não indo para essa área, sou pedagoga, e daí, então, às vezes eu faço umas perguntas, porque assim, como, né, quem nos assiste, a maioria, tem gente que é da área, tem gente que não é, mas a nossa intenção sobre, a maior intenção, como é conscientizar pessoas das diferentes áreas, às vezes, assim, a gente fala em algumas palavras e às vezes as pessoas não entendem. Então, o que é um ornitólogo? O que é esse nome em inglês que o senhor fala? E eu não falo inglês, o senhor já bem sabe disso, né? Que o senhor faz aí, traduzindo isso para nós, assim, o que é ser ornitólogo, né? Esse ramo, sei lá, da biologia? Ornitólogo, eu diria que é o profissional que trabalha especificamente no estudo da biologia, vamos dizer, da ecologia e conservação das aves silvestres, né? O ramo da biologia, da zoologia também. Então, a questão das aves, né, a gente o Marcelo Tonini, não sei se o senhor também conhece, um outro biólogo, ele conversou com a gente também em um outro momento. Assim, ó, na visão do senhor, de um biólogo, de uma pessoa que é estudiosa nessa área, né? Qual é a função? Por que é tão importante a gente falar de aves e por que é tão importante a gente ter esse tema aí, né? Que a gente está. O senhor depois vai falar um pouquinho para a gente, que tentar regulamentar o uso desse vidro, né, nas nossas cidades. Por que a gente tem que se importar com essas aves e por que a morte delas tem que nos causar uma certa preocupação? Então, devido ao progresso, né, vamos dizer assim, muitas vezes o homem vem avançando, né, sobre o ambiente das aves, né, a expansão urbana, o desenvolvimento, né, e acaba que muitas vezes nessas interferências na floresta ou na abertura de estrada, acaba que afetando a vida das aves. Então, a importância vamos dizer assim, do biólogo é que provavelmente ele é o único profissional que atualmente está ligado a essas mudanças que ocorrem na vida da biodiversidade, né? E também sobre as influências que esse progresso, que essas intervenções fazem na vida das aves. Então, ele é um profissional importante nesse processo, porque ele está antenado, ele está ali observando, percebendo o que está acontecendo, e a partir daí essas alterações provocam nele alguma mudança no sentido de criar alternativas para minimizar esses impactos, ou talvez para reduzi-los. Então, o biólogo é esse profissional que, vamos dizer assim, talvez o único profissional hoje, dentro dos vários ramos da ciência, que está muito mais ligado a essa questão, né? Então, a biologia também acompanha o desenvolvimento, o processo de interação entre os animais, né? Quando uma população está aumentando, outra está diminuindo, essas interações, então, é o papel do biólogo, exatamente, acompanhar, né? Verificar e, a partir daí, propor medidas ou soluções que possam minorar esses impactos ou eliminá-los totalmente. Ô, seu Renier, e essa questão das aves, né? A importância dela para a manutenção da nossa vida enquanto humanos, assim, enquanto pessoas. O que essas aves fazem no nosso meio ambiente que elas são tão importantes e que a gente deve se preocupar com essa questão delas estarem morrendo nessas estruturas de vidros, isso e aquilo. Elas têm alguma função para a gente aqui no nosso meio? Então, as aves, elas têm um papel muito importante, né, para desenvolver, além do aspecto, vamos dizer assim, belo das aves, que é a produção de sons, né, uma diversidade de diferentes sons,
vamos dizer assim, sons melodiosos, né? Que muitas vezes atrai a atenção do ser humano, né? Pelo canto, a melodia, tem o aspecto da beleza delas, né? Que elas são tão sensíveis e tão vulneráveis, né? Tem a capacidade de voar, mas as aves também têm o papel de dispersar sementes, polinizar flores, plantas, né? Controlar populações de animais, de insetos, por exemplo. Então, elas têm esse papel importante na natureza que muitas vezes não é percebido pelas pessoas, né? Então, manter esse processo é importante, né? Porque se nada for feito, a tendência das interferências que o homem hoje faz na natureza, a tendência é dizimar, né? Sobrepor a morte de algumas em detrimento do crescimento de outras. Então, elas são muito importantes dentro desse processo de regeneração de floresta, de recuperação de áreas degradadas, né? Então, é isso. Essa fala do senhor, assim, ó, ela é super importante para que as pessoas entendam, né, seu Renê, que nós é um ser tão pequeno, né? Algumas são tão pequenininhas, né? Quando a gente vê um beija-flor, quando a gente vê uma curruíra, uma cambacica, umas coisinhas tão pequenininha, né? E a tamanha importância, né? Esses dias eu li o Marcelo colocando uma postagem dele dizendo que uma única sabiá dispersa cerca de 5.000 sementes por ano na natureza. Eu estou tentando aqui plantar 1.000 árvores, eu aqui no meu sítio, tentando eu plantar 1.000 árvores, estou quase morrendo, me esvaindo em suor. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, olha o trabalho que a gente está tendo que fazer, porque a gente, né, destrói a natureza e aí esses animais que fazem essa dispersão de semente, né, seja mamíferos ou a ave, então, assim, a importância desses seres para a manutenção da nossa própria vida, né? Então, quando a gente está falando, e a gente procura frisar isso mesmo nas sextas-feiras de manhã, nesse café com a Comprema, especialmente nessa série que é Colisão de Aves em Estruturas de Vidro, é a importância desses pequenos seres na nossa vida. Então, quando a gente fala em né, a gente tem como foco, né, os prefeitos, e às vezes eles falam assim, a gente tem como foco a manutenção, a pessoa, né, então o meio ambiente, né, e pegando esse ganchinho do meio ambiente que são as aves, a importância que é mantê-las vivas, bem, num ambiente bem equilibrado, para que a gente esteja vivendo também num ambiente equilibrado, né, com qualidade de vida, porque senão não vai ter, né? A árvore é vida, né? Aves são vidas. Então, essa fala do senhor é que eu queria pegar eu queria que o senhor tivesse reforçado isso, para que as pessoas entendam, e daí entendam por que a gente, né, que o senhor é a pessoa que está encabeçando, aí a gente vai entrar um pouquinho nessa questão, Serrenia, nesse projeto de lei, né, queria saber um pouquinho, que o senhor explicasse para quem vai nos ouvir agora, mas como esse vídeo ele fica gravado depois nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, como depois também no YouTube, as pessoas vão assistindo para frente, então a gente procura sempre deixar um apanhado aí para que quem, né, depois tiver um tempinho possa assistir, e eles fiquem sabendo dessa ação de relevância que o senhor está encabeçando, né, falando aí em Brasil, né, que é esse projeto de lei. Então, conta para nós, assim, ó, o que é esse projeto de lei, como ele surgiu, como ele está sendo elaborado, fala aí um pouquinho para nós sobre isso. Certo. A ideia desse projeto surgiu da necessidade de se criar alguma forma de regulamentar o uso dessas estruturas de vidro, né? As transparentes e as espelhadas, que normalmente são as estruturas que mais provocam a colisão das aves. Então, a ideia surgiu no sentido de a gente juntar um grupo de profissionais no Brasil preocupados com essa questão, e a partir daí nós, nessas discussões, criarmos alternativas, ou propor soluções através da redação de uma minuta de um projeto de lei, né, que possa futuramente ser apresentado ou à Câmara Federal, ou, quem sabe,
os governos estaduais ou municipais, conforme seja o entendimento do grupo, né, de como melhor entender, dar destino à abrangência desse projeto. Então, nós temos hoje um grupo de aproximadamente 30 pessoas que participam, é um grupo via e-mail, né, Google Groups, né. Então, nós já começamos já várias discussões, nós, junto, pegamos muita informação de trabalhos produzidos nos Estados Unidos sobre essa questão, lá eles estão muito bem avançados, né, também no Canadá, e essa discussão foi provocada aqui no Brasil. Tem alguns trabalhos aqui no Brasil, né, são muito poucos ainda feitos pelo professor Piratelli, mas precisa muito mais estudos, né, para nós possamos ter, vamos dizer assim, um pacote bem fechado. Hoje a gente tem como referência os trabalhos produzidos nos Estados Unidos. Então, a ideia é essa, né? Agora, isso é um grande desafio devido ao tamanho do país, né, e as particularidades de cada estado, de cada município, né? Então, esse é um grande desafio. Então, o grupo começou em setembro do ano passado, né? Então já avançou muito nessa discussão, mas eu reconheço que é muito complexa, exatamente por conta dessas diferenças regionais. É que assim, né, a gente, nós também, a Comprema também faz parte desse grupo de estudos aí que o seu René tá fazendo a mediação e tentando elaborar aí, já tem um texto que está sob análise mesmo. A gente até entende, né, seu René, que é amplo, mas pelo que eu entendi, pelo que a gente vem discutindo ali, é que assim, a gente vai, a ideia é colocar um texto amplo para que depois estados e municípios possam fazer as adaptações conforme a sua localidade, né? Então, acho que... Esse é o caminho mais sensato, devido... não tem, eu acho difícil a gente colocar um pacote assim, de cima para baixo, porque esse pacote precisa ser adequado, né? Esse parece o caminho mais... vamos dizer assim, é o caminho mais sensato. É isso. E a gente não pode perder a ideia, né, seu Renier? Porque assim, ó, se tem esse texto maior que nos fundamenta, né, que serve de base para que depois municípios e estados, né, municípios, possam estar fazendo as suas regulamentações, isso é essencial. O que não pode acontecer, do nosso ponto de vista enquanto associação, quanto à Comprema, por exemplo, assim, pela dificuldade da questão territorial do Brasil, a gente também não fazer nada e não chamar a atenção da comunidade para a quantidade de aves que vem morrendo ao colidirem com essas estruturas de vidros. Então, assim, a gente tem que tentar mobilizar. Nós fizemos até a Comprema, e eu acho aí, né, o senhor, que também tem uma abrangência grande lá, já foi feita uma entrevista com o pessoal do Senado, né? Já foi feito alguma coisinha. Fala um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa chamar a atenção no âmbito nacional. Eu sempre digo assim, a gente fez um vídeo com o Paulo Betti, mas ainda a gente precisava ter mais pessoas engajadas no meio ambiente, que sejam reconhecidas nacionalmente, né? A gente sempre fala em atores, aquilo, porque eles estão na mídia mais... A gente conhece mais o rosto deles. Então, se a gente pega uma pessoa que é muito conhecida, que entra nessa causa, vou aí surtar, tá? Uma Gisele Bündchen, que é uma pessoa, né? Ou algum outro que conseguisse fazer essa campanha para, primeiro, chamar a atenção da população de uma forma geral, para daí mobilizar, né, os nossos governantes e quem faz leis, isso e aquilo, porque a gente precisa regulamentar. Mas fala um pouquinho como é que foi lá o Senado. Acho que já está alguma coisa tramitando com alguma coisa aí, né, seu Renier? Então, nós participamos junto com várias pessoas do próprio grupo, né, de uma entrevista com a TV Senado sobre o problema. O problema que existe é que as superfícies transparentes, dependendo da cor do vidro, ele acaba refletindo estruturas fora do prédio ou até por dentro. Por exemplo,
Se você tem uma janela transparente, colocar vaso ou planta do lado de dentro, uma ave vindo de fora, ela pode tentar se abrigar naquele vaso ou naquela planta e colidir contra a vidraça. E vidros transparentes de cor, ele acabam refletindo árvores, plantas que estão do lado de fora, né? Mas o grande problema mesmo são os vidros refletivos, né? O chamado espelhado, né? Porque dependendo do tamanho da superfície, painéis, grandes estruturas de vidro espelhado, estruturas contínuas, por exemplo, muitas vezes acaba colidindo bandos de árvores que podem estar cruzando a cidade e refletirem neles árvores, o céu, né? Como circulou um tempo desse um vídeo onde as aves batiam continuamente na vidraça, elas iam colidindo e caindo no chão ao mesmo tempo, já mortas. Então, esse é um grande desafio, porque o vidro é muito utilizado hoje na arquitetura e na construção civil, pela beleza, embora seja uma estrutura que não seja muito barata. Mas o desafio é que hoje já existem muitas estruturas. Aqui em Manaus, por exemplo, tem muitos prédios que têm vidros espelhados, né? Tem muitos, né? Então, a gente precisa criar um dispositivo que não vá criar um caos na construção que já existe, né? Porque isso torna difícil a aprovação da lei. Mas a ideia, na verdade, é alertar sobre o problema, né? Criar, recomendar ou sugerir procedimentos de incentivo a quem já utiliza, para que faça adaptações, porque no aparato, na própria minuta, apresenta sugestões de como podem ser feitas adequações ou mudanças na própria estrutura para adequar, né, ela, para evitar as colisões. Então, esse é o nosso grande desafio, né? Criar esse dispositivo, né? E apresentar e deixar ele bem, vamos dizer, fluível, né? Que possa fluir facilmente junto aos órgãos, de modo que não apresente nenhum embaraço, nenhum entrave, ou que dificulte o processo dele. Agora, uma coisa é certa, né? Que nós vamos poder trabalhar só daqui para frente, e provavelmente as estruturas já hoje construídas, que não são poucas, né? Principalmente os grandes prédios, né? Provavelmente fazer essas adequações elas vão ter um custo relevante. Mas, enfim, nós estamos pensando no dar o primeiro passo, né? E a partir daí, na medida do possível, a gente ir trabalhando o que for possível adequar ou mudar daqui para frente, sem ser agressivo e sem ser, vamos dizer, ser injusto na cobrança junto a essa estrutura que já existe. Com certeza, a gente sabe, né, quando a gente fala a questão da arquitetura mesmo, né, principalmente, a gente vem adotando sempre padrões, né, cada época tem o seu padrão, e está muito forte esse padrão agora das estruturas, né, de prédios e casas serem totalmente envidraçadas, porque permite a claridade, e aí de dentro da tua casa tu também consegue ver o exterior, então acaba tendo um viés agora muito atual, que o vidro é uma questão estética, de beleza, e muito também de alto padrão. Eu moro em Balneário Camboriú, e lá nós estamos tendo prédios, tem acho que é 80 andares, ele só um dos lados não é envidraçado, os outros 3 lados eles são envidraçados. E ele fica entre um rio e uma área de APP, uma APA, né? Então ele fica entre ali, e imagina, né? Claro que a gente sabe que é um prédio de 88 andares, né? Lá em cima a gente não sabe, né, quais aves colidem, mas o senhor falou uma coisa na sua fala, que isso também nos preocupa, por isso que a minuta, né, esse projeto de lei que o senhor está encabeçando e que a gente tem que mobilizar para tentar conseguir adequar esse texto de forma tal que não seja agressivo, mas que regulamente, né, acho que isso tem que ser, porque os dados que nós temos, então a gente adota esses padrões estéticos, essas estruturas todas de vidro, esses prédios todos de vidro,
quando eu fico olhando, eu fico pensando assim, meu Deus, de onde veio isso, né? Porque a gente olha muitas vezes o padrão dos Estados Unidos, a gente, que lindo, aqueles prédios todos de vidro, e chega a ter bairros que, né? Mas aí a gente adota esse padrão, acha bonito, traz para o Brasil, mas aí a gente não pensa que lá eles já estão mais preocupados e já tem uma estrutura até maior, pensando, estudando e tendo dados referentes a quanto que essas ações antrópicas, né, quantas nossas ações humanas interferem negativamente na vida das outras espécies que também fazem parte desse planeta. Então, quando a gente adota esse padrão, a gente não adota a preocupação. O brasileiro tem muito isso às vezes. A gente acha bonito, mas a gente não adota tudo. Então, eu fico imaginando, claro, essa estrutura daquele prédio já está lá construída. Mas se a gente não pressionar também, está vindo mais. Agora lançaram lá a ideia de mais 6, 7 prédios no mesmo entorno, para ser tipo um local de prédios envidraçados, numa área onde há muitas aves. Aí fora o calor externo que fica, porque eu tenho uma casa de vidro, bem dizer. O calor que está dentro da minha casa é muito maior do que se eu sair da minha casa e ir para a minha área verde. E isso que o meu vidro já era para ser adaptado para o calor. Botei uma cortina caríssima, que era para bloquear, mesmo assim não bloqueia, então é mais quente. Então, a maioria das vezes, eu não uso ar-condicionado, já falei isso, mas quem entra na minha casa é muito mais quente dentro de casa do que fora. Então, essa regulamentação, esse padrão estético, ele precisa ser repensado, seu Renier, porque senão a gente vai cada vez mais criando esse... Outra coisa que a gente está vendo agora, que eu não sei porquê, esses muros de vidros. O professor Gabriel Bittencourt, que fez o vídeo junto com o Paulo Betti, e aí que eu acho que a conscientização se Renier entra. Quando a gente fez aquele vídeo, o Paulo Betti, o Gabriel Bittencourt, o professor Gabriel Bittencourt, ele filmou na frente de uma estrutura de um muro de vidro, num prédio que tinha, eles colocaram um muro de vidro enorme, e tinha morte de aves todo santo dia. O professor Gabriel ia lá, tinha morte. Depois que ele fez o vídeo, o pessoal colocou umas tirinhas entre os vidros de vinil adesivado, acho que era mesmo, né? E botou as tirinhas naquele padrão que a gente vem adotando, acabou, não tem mais morte de aves naquele muro de vidro. Então, a conscientização é o primeiro passo também, né? E pensar a arquitetura, esses engenheiros, arquitetos também têm que pensar, porque a maioria deles desconhece o fato. Eu acho importante nessa discussão a participação dos arquitetos e dos engenheiros, né? E, pelo menos, aqui em Manaus, nós fizemos esse convite, né, para o Conselho, né? Na época eles estavam em eleição, o CREA chegou a indicar 2 profissionais, nós convidamos eles para entrar no grupo, mas não sei por que razão eles não entraram. E também a mesma coisa com o Conselho de Arquitetura, né? O Conselho de Arquitetura estava em processo de eleição e disse que não teria como indicar ninguém. Mas é importante, né? Parece-me que o tema não é muito agradável aos arquitetos, porque talvez no dia a dia deles o mais interessante é lidar mesmo com a arquitetura em si. Então, esse tema que envolve a colisão de aves com essas superfícies não atrai muito eles e talvez ele também não conheça a dimensão do problema, né? Mas hoje, você falou bem aí sobre... Hoje tudo você tem que pensar na questão de sustentabilidade, né? Porque o vidro parece uma estrutura bonita, mas ele vai aumentar o seu consumo de ar-condicionado, né? Pelo menos o consumo de ar-condicionado vai aumentar bastante. Então, isso é uma questão que precisa ser repensada, né? Quando se fala muito em emissão de poluentes para a atmosfera, né? E nós temos aí essas estruturas muito fechadas, né? Onde é pouco valorizado a luz artificial. E isso caminha para a mudança, né? Mas eu acho que no Brasil isso vai demorar um pouquinho, né? Em alguns países já estão, por exemplo, trabalhando a questão do carro elétrico, né? Estão incentivando a baixa emissão de gás de efeito estufa para a atmosfera, né? Muitas empresas no Brasil já estão fazendo esses inventários de emissão de gases para fazer o controle disso aí. Eu acho que
tive uma reunião no final do ano passado com o Tribunal de Contas do Estado, né? E onde eles me perguntaram sobre essa questão do como é que estava a questão dessa emissão de gás de efeito estufa, né? As instituições do Estado, né? Se tem alguma legislação, se as secretarias ambientais estariam trabalhando isso daí. Nós temos uma legislação boa de 2009. No entanto, hoje ela encontra-se, vamos dizer assim, encostada, né? Não se vem trabalhando muito isso, essa questão. Mas o Tribunal de Contas do Estado se manifestou interesse em começar a mexer isso aí, né? Começar, vamos dizer assim, a chamar as instituições ambientais, porque elas têm que dar o primeiro passo, né? E tem que ser exemplo disso aí, né? De forma a valorizar muito mais o uso de luz natural, né? E evitar o uso de luz artificial, né? Então, é isso. O mundo caminha para esse formato, né? Vamos dizer assim. É isso. Então, queria muito assim parabenizá-lo pela. Eu sei que a gente sabe que não é fácil conduzir, mediar um grupo, né, senhor Renier? Nós temos, o senhor falou 30 e poucos profissionais envolvidos, a preocupação é muito grande de fazer uma minuta de projeto, de escrever um texto de tal forma que quando chegue, né, que vá lá, eles seja aprovado, porque a gente já tem algumas leis em alguns municípios, né, que acabaram não passando por essa questão mesmo, porque a gente se depara com a construção civil e a gente sabe que envolve aí uma questão de poder mesmo, no sentido de essa construção civil faz uso do vidro de forma muito intensa e a gente vem agora levantando um problema, que é um problema, né, e isso vai chocar interesses, mas o maior interesse é a vida, e quando a gente fala em vida, nós estamos falando em meio ambiente, então a gente sabe, por isso que a gente está tentando chamar engenheiros, arquitetos, faculdades de engenharia, faculdades de arquitetura, conselhos, para que a gente realmente possa conversar e discutir sobre. Eu também, senhor Renier, escrevi para o Conselho de Santa Catarina, aqui da arquitetura, e também não tive o aceite. Na verdade, eles disseram que eles não estudam. Na verdade, eu perguntei se havia alguma discussão interna deles, né, referente a esse fato, e eles disseram que não, né? Então, eu acho que a gente tem algumas frentes, senhor Renier, que tem essa minuta dos projetos de lei, mas a gente também teria aí que tentar mobilizar a ciência, né, as universidades, assim como o professor Piratelli na UFSCar, né, para que isso seja mais debatido, talvez a gente fazer um vídeo explicativo para tentar distribuir nas universidades, alguma coisa assim, porque precisa ser chamada a atenção de quem projeta e constrói, primeira coisa, né, eu acho que primeiro é a pessoa que vai querer construir, né? Porque quando eu fui construir a minha casa, eu já disse isso em outros momentos, se eu tivesse ciência que aquela minha estrutura de vidro, né, ela iria causar a morte de animais, eu teria feito um outro projeto, não aquele, né? Então, essa é a primeira, eu não tinha essa consciência. Segundo, os profissionais engenheiros e arquitetos, eles deveriam dizer, olha, eu quero uma estrutura de vidro, e eles deveriam apontar, olha, a estrutura de vidro tem esse problema, né? E aí a pessoa vai decidir, né? Então, só que a gente não vê. Então, quando eu falo com alguns arquitetos e engenheiros, a maioria deles desconhecem o fato e também desconhecem outras formas de estar evitando colisão, como o vidro, né, com UV, algumas coisas que já tem também no exterior e que a gente, por falta de uso, não tem aqui. O que o senhor acha também disso aí? Isso que você falou é verdade, né? Antes de começarmos esse grupo, eu fiz um levantamento na internet, né, buscando procurar saber se algum estado ou município já tinha alguma lei nesse sentido.
Então, eu encontrei alguns projetos de leis, e algumas leis muito básicas, né? Básicas demais até, que já tinham sido promulgadas, né? Inclusive, acho que foi você ou foi a Heloísa que me encaminhou duas uma era de São Paulo e outra era de Santa Catarina, né? Mas achei também muita iniciativa de lei assim totalmente fora da realidade, né? Destituída de informação técnica, né? Então, propondo medidas que não tinha nenhum amparo o científico que pudesse dizer que isso vai dar certo, né? Mas muitas delas também não foram aprovadas, provavelmente porque, por exemplo, tem uma lei que foi apresentada pelo deputado Carlos Mink, no Rio de Janeiro, né? No escopo geral, eu achei ela boa, né? Mas, por exemplo, a medida proposta para utilizar nos vidros, totalmente fora da realidade, né? Talvez faltou informação nisso aí. Então, uma coisa que eu percebi era que muitas dessas iniciativas, elas careciam de um embasamento, de uma informação técnica. Por isso, nós fomos atrás de onde tinha, né? Que tem nos Estados Unidos, acho que no Canadá tem também, né? E o professor Piratelli tem alguns estudos já feitos aqui com superfície transparente. Nós temos aqui dois problemas, que é a transparente e a superfície refletida, né? Mas, então, agora, esse ano, eu vou retomar os convites novamente para os conselhos, né? Quem sabe agora as coisas vão estar se acomodando para ver se eles voltam melhor, para ver se eles se integram nesse debate, né? Porque nós temos a nossa visão de conservadores, né? De conservacionistas, vamos dizer assim. E eles têm o aspecto estético e de valorização do imóvel, né? Então, é preciso fazer a junção dessas duas visões de modo a que reduza esse impacto. Esse é um grande desafio, mas nós precisamos ter esses atores dentro do processo, né? E até agora nós não conseguimos a presença deles aí. Ô, seu Renier, depois o senhor deixa um contato aqui para mim, eu não sei se eu posso divulgar depois na descrição o seu contato do WhatsApp, porque eu acho que isso é muito importante. Assim, ó, eu sempre digo que essas mentes brilhantes desses arquitetos e engenheiros, porque são mentes brilhantes, né? O que eles estruturam, o que eles planejam, isso e aquilo. Nós precisaríamos ter junto com eles nesse diálogo, nessa conversa, nesse debate de ideias para chegar numa minuta, né, que possa depois ir para frente. Então, assim, fica o convite aí, quem vai nos assistir agora ou depois, engenheiros, arquitetos, entrem conosco nesse estudo, a gente quer a visão de vocês, porque sem vocês a gente também não vai conseguir avançar, porque vai chegar lá na frente e vai ser barrado, né, por N fatores. Então, a gente fica aí o convite, entrem conosco, deem as suas sugestões, suas ideias, rebatam as nossas ideias, né? E talvez apresente formas da gente também conseguir, porque quando a gente fala o seu Renê falou da Heloísa, a Heloísa, ela tem uma empresa que é Película Chique, ela criou uma película amiga dos pássaros, e eu tô tentando marcar com a Heloísa, mas ela também está meio apurada, e ela tem há muitos anos já essa película, e ela envia para todo o Brasil, então ela tem um dado que é legal, porque as pessoas compram a película de vinil adesivo, então ela imprime alguns desenhos que ela cria, e ao colocar essa película no vidro, quando ele é transparente, ela tem uma resolução, ela evita a morte dessas aves em quase 100%. Né? Só que acontece que aí o seu Renier falou da questão do vidro reflexivo. Esse vidro espelhado é que a intervenção dele é mais difícil, porque quando a gente bota uma película, por exemplo, seja da Heloísa, da Película Chique, ou qualquer outra que a gente crie, qualquer coisa que a gente crie, né, seu Renier, porque a gente da Comprema, a gente vem mostrando em várias séries também alternativas caseiras da gente fazer desenhos, usar caneta de artesanato, fazer cortina de cordinhas, a gente apresentou um monte de dicas, mas tudo para vidro, esse vidro mais transparente, que tu coloca ou pela parte interna, e a ave consegue ver pela parte externa o vidro, consegue ver essa barreira, né? A gente dá uma pista visual,
Mas quando é um vidro espelhado, aí eu só vi lá fora, nos estudos que a gente também leu, tipo, persianas não, eles fazendo algumas estruturas fora do vidro, estruturas mesmo de cimento, para quebrar a refletância, né, para quebrar essa forma da ave ver o que está refletindo externo, porque a intervenção no vidro reflexivo, ela não consegue ser interna, ela tem que ser externa, e olhe lá, e a gente quase não sabe, né, seu Renier? No caso do vidro refletivo, é externo, né? Daí você vê a dificuldade que é, por exemplo, colocar em janelas externamente, né, em prédios. E também, ele, antes de ser colocado, eu preciso fazer um teste. Por exemplo, cada vidro espelhado tem uma cor. Então, é preciso colocar uma película que se destaque contra aquele fundo. Então, a Heloísa faz vários testes de cores para ver qual é a cor que se destaca melhor, entendeu? E esse teste é feito aplicando uma película de teste na superfície, e aí você depois olha lá fora, né, de manhã, de tarde e à noite, em função da claridade que a estrutura vai receber, para ver se ela está visível nesses horários também, porque ela pode ser visível de manhã e à tarde ser visível em função da quantidade de luz que recebe lá, entendeu? Então, esse é o grande, vamos dizer assim, desafio. E outro fato também é que as películas, elas têm se mostrado muito efetivas para combater a colisão, né? Mas como são películas feitas de vinil, elas, com o tempo, elas se desgastam, né? No caso das películas que ela fabrica, elas são muito bem resistentes, né? Então, elas estão sujeitas a sol e chuva, né? Calor, vento. Então, ela, com o tempo, ela desgasta, né? Mas parece-me que pelo menos 3 ou 4 anos elas conseguem suportar. Mas isso depende muito do, da exposição delas durante o ano. Então, gente, a gente está seguindo para a fase final, aí para a parte final da nossa conversa com o seu Renier. Hoje o que a gente queria mesmo reforçar é que nós temos uma parte que é mostrar esses materiais que já existem para evitar colisão, as colisões nesses vidros, que é a película, que é aquelas outras, as canetas e outras coisas mais artesanais. Mas a gente está tentando criar uma política pública que diga, olha, em área de vegetação, né? Porque tem tudo, por isso que essa minuta vai ter que ser específica para cada área. Por exemplo, em Balneário Camboriú, nós temos uma avenida, que é a Avenida Brasil, que tem prédio de um lado e prédio do outro. A estrutura de vidro colocada ali não vai ter muito impacto para aves, porque primeiro já não tem mais aves nessa avenida, os prédios são altos, um vai botar a estrutura de vidro aqui, vai refletir o outro, então vai refletir, na verdade, o prédio da frente, então não vai dar ave a impressão que é um céu, uma lagoa, uma árvore. Então, uma árvore, ela não vai ter a falsa ideia que ali é uma natureza, então, né? Então, por isso que é específico para cada local. Mas, por exemplo, citando Balneário Camboriú, ali na Avenida Brasil, que são uma avenida que tem prédio dos dois lados, tudo bom botar vidro. Agora, numa área entre um rio e uma APA, ali a estrutura de vidro já não caberia. Então, a gente precisa criar primeiro, com os dados científicos do Brasil, precisamos mais universidades estudando, seja a película ali da Heloísa, né? Mas estudando esses dados, quantas aves morrem nessas estruturas? Porque, seu Renier, o que acontece também? Sem esses dados estatísticos, parece que a gente está falando de uma coisa que morre, morre uma avezinha aqui, ou morre uma... A gente pergunta assim, mas já morreu a ave aí nessa estrutura? Morreu uma ou outra. Morreu uma. Mas a gente não tem dados. Quantas morrem? Então, nos Estados Unidos, os dados que são publicados recentemente dão conta de quase 1 bilhão por ano, né? De colisão em cima desses prédios. Quase 1 bilhão por ano, né? Hoje aqui, uma manhã ali, estão somando todos esses prédios, então chega essa cifra muito grande. Você também mencionou um aspecto interessante. Tem superfícies transparentes e espelhadas que não tem colisão.
né, e tem outras que têm. Então, geralmente, aquelas superfícies que refletem vegetação, por exemplo, tem um prédio aqui e está cheio de palmeiras aqui na frente, né, e também ele reflete a nuvem. Então, é bem provável que esse prédio está promovendo a colisão de aves. Outro aspecto interessante frisar é que a colisão ocorre tanto na área urbana quanto na área rural. Nos estudos nos Estados Unidos, diz que na área urbana, as maiores as maiores colisões ocorreram em edifícios de até 3 metros, 3 andares, aliás, edifícios de até 3 andares. Ocorreram acima disso e até arranha-céus, mas em números menores, né? E também 30%, se não me engano, nas áreas rurais, né? Porque você imagina, a zona rural é rodeada de floresta, né? Então, ela reflete a nuvem, reflete o céu, e reflete também a vegetação que está ao redor. Então, o problema é bem abrangente, não afeta só a questão da cidade. Nós temos o prédio da PGR em Brasília, que é um dos campeões em morte de aves, né? O prédio é totalmente espelhado. Então, nós aqui temos um grande desafio daqui para frente, né? E a arquitetura e os engenheiros, para nós, são aliados muito fortes, né? Nós não somos o dono da verdade e o grupo foi criado, na verdade, para encontrar soluções, ouvir todos os lados e tentar encontrar o meio termo para esse problema. Seu Renier, então seria isso. Depois agora eu já vou passar a palavra para o senhor fazer as considerações finais, aquilo que talvez não foi dito, que o senhor gostaria de dizer. Mas, assim, da nossa parte, enquanto a Comprema, 2021 a gente segue também junto com o senhor para tentar elaborar esse projeto de lei. Nós queremos muito tentar chamar mais algum ator, atriz, alguém muito conhecido da população, para que ele possa fazer essa campanha, fazer alguma coisa de 1 minuto, 2 minutos, né? Para daí a gente também disparar pelas redes sociais, jornais, tentar chamar a atenção da mídia, né? Jornais, revistas, Câmara de Vereadores, para essa situação. Nós aqui em Balneário Camboriú, a gente foi na Câmara de Vereadores, fez uso da tribuna livre, a gente conseguiu a parceria de alguns jornais, e a partir dessas 2 ações, a gente conseguiu, seu Renier, a escrita de como ficou lá na APA, que eu havia falado para o senhor, ela saiu agora essa semana, eu tenho que agora buscar o documento e ver, porque a partir da mobilização da sociedade, a partir da visibilidade que o tema, né, da colisão de aves trouxe, e da morte, né, que ficou assim, a população meio que ficou chocada, realmente está morrendo ali, a gente conseguiu uma escrita nessa APA, que eu falei, a APA Costa Brava, de pelo menos não deixar colocar muros de vidro, né, e nem painéis de vidro, e se caso tenha, né, o arquiteto bolou, por exemplo, uma casa, né, que vai ter vidro, ele vai apresentar alternativas de como ele vai mitigar a morte das aves lá na APA Costa Brava, que é uma área de proteção ambiental, né, então tem muita vegetação, então a gente conseguiu, a partir da pressão popular, e a partir também, né, da discussão, graças a, né, ainda bem que a nossa secretária do Meio Ambiente, ela também tem essa visão ali em Balneário Camboriú, a Maria Heloísa, então ela também nos auxiliou, nos ajudou e fomentou essa discussão e conseguiu aprovar essa escrita que eu vou passar para o senhor e para o grupo para analisar, para ver como é que ficou, Legal. e aí, claro, acompanhar para ver como é que vai ser isso de fato no dia a dia, né? Mas já é um começo, né? Isso. Acho importante isso, né? Porque você está falando de uma lei que foi aprovada, né? Então é importante que a gente utilize também das informações que foram utilizadas para a gente adequar as nossas propostas também. E aí, da minha parte, além de fomentar essas questões enquanto a Comprema ali, eu queria dizer que nós da Comprema, nós temos, professor, seu Renier, um link aonde as pessoas identificam também a morte, né, viram
uma colisão de uma ave. Então, a gente criou, pelo Google também, formulário do Google, um questionário que a pessoa vai ali, clica e só responde as perguntas, os dados são a partir do que o professor João Augusto Piratelli nos pediu, porque ele está fazendo uma pesquisa também na América Latina e a gente participa dessa pesquisa. Então, os dados que o professor Augusto colocou lá, a gente pegou e transformou num questionário. Então, eu, pessoa, né, eu, cidadã, vi uma ave caída. Então, eu fotografo e respondo rapidinho a um questionário de 3, 4 perguntas e envio fotos para que a gente também tenha dados. Talvez, seu Renier, essa também é uma outro viés que a gente possa fazer esse levantamento de dados de uma forma, né? Porque se eu tenho um artista famoso que fala sobre isso e a gente começa a levantar junto a alguma universidade, alguém que possa, né? Talvez até o professor Piratelli possa, porque a gente precisa desses dados, porque senão a gente não vai conseguir mostrar para cada população, a gravidade do caso. Só para encerrar minha parte, quando a gente apareceu na mídia, o vídeo, as entrevistas não foram aquilo que a gente queria, porque a gente sabe que a gente grava, não era entrevista ao vivo, a gente grava e eles editam e fazem, então assim, não era aquilo que eu idealizei, mas ao mesmo tempo, seu Renier, as pessoas me paravam no meu bairro e diziam assim, eu te vi na televisão. Aí eu disse, o que aconteceu? Aí ela disse assim, então agora eu entendo por que eu tô vendo sempre um passarinho morto naquela estrutura, porque eu mostrei um prédio, um outro prédio do outro lado, que estava todo dia colidindo ave, morrendo, porque aí fica também entre um outro rio, o Marambaia, e uma área de vegetação e o prédio cheio de vidro ali. E todo dia tinha morte de passarinho. Aí ela dizia, agora eu sei por que morre passarinho. Eu não sabia que era por conta do vidro. Eu achei que ele estava doente. Eles não sabiam. E daí, a partir disso, as pessoas tiveram mais consciência. Só que aí a gente não conseguiu entrar em outros canais, né, em outras redes de televisão, para mostrar isso. Porque aí as pessoas se tocam e começam a pressionar também. Então, era isso da minha parte. Passo a palavra para o senhor para o seu encerramento. O que o senhor quiser dizer, o que não quiser dizer, fica aí à vontade para a gente daí encerrar a nossa transmissão ao vivo dessa sexta-feira, dia 8 de janeiro. Eu acho essa ideia do formulário online muito importante, né? Eu não sei, acho que poderia ser feito esse questionário, né? Identificando o prédio, colocando talvez as coordenadas lá, a data que encontrou, né, uma foto da espécie, para que depois ela possa ser identificada, né? Então, se a gente conseguir colocar esse questionário disponível em várias instituições, por exemplo, as instituições ambientais, por exemplo, Conselho de Biologia, Conselho de Arquitetura, né, colocar um link para esse questionário. Eu passo para o senhor o nosso questionário, porque ele tem todos esses dados, o senhor dá uma analisada e quem sabe a gente possa colocar no grupo de estudos ali. Pois é, nós poderíamos pensar nos conselhos de biologia, nos conselhos de arquitetura, um textozinho para botar no site e um link para remeter ao questionário e em algum lugar vai cair todos os dados, né? Então, pelo menos ali nós já saberíamos quais são os principais prédios que estariam ocasionando isso, né? Ou aqueles que têm maior incidência, isso aí. Então, eu achei uma ideia muito legal, né? Não vai dar trabalho para ninguém, porque a pessoa voluntariamente vai lá e coloca a sua informação, né? E é uma informação de qualidade para... A Amy Pacheco está perguntando se o questionário é online para todas as regiões do Brasil. Sim, ele está disponibilizado pela Comprema. A gente, né, volto a dizer, copiamos a ideia do professor Piratelli, lá da UFSCar de Sorocaba, mas ele é um formulário do Google, está no celular, são essas perguntas que o seu Renier acabou de comentar, a data, o local, o endereço certinho, uma foto, né, do local, isso, aquilo, para a gente identificar, e aí a pessoa responde e ele vai para os nossos dados para a gente depois ter um banco de dados. Claro que... Eu ainda complicaria um pouco mais. Quer dizer, eu complicaria um pouco mais, ou melhoraria, né?
talvez criando um link por estado, talvez por estado, né? E aí... Porque no endereço, professor, tem ali, seu Rinier, tem ali também, depois dá para a gente, o senhor pode analisar e a gente pode dar uma qualificada nele de uma forma geral, não tem problema, né? Mas ele está ali já disponível, já faz uns 4, 5 meses. Por que a gente acabou tendo que criar, professor, seu Rinier? Como a gente da Comprema, a gente começou a fomentar o olhar dos nossos associados, a gente começou a ter muita gente que mandava para a gente a foto por WhatsApp, e a gente não tinha os dados direitinho. Então, a gente criou, são umas 10 perguntas, eu acho que igual o professor Piratelli fez. Então, aí, por isso que a gente acabou criando esses dados. Então, é para todo o Brasil, fica aí, depois a gente vai mandar aí para vocês, vai deixar aqui junto esse link de novo, e eu vou mandar para o senhor, seu Renier, para o senhor analisar o que precisar qualificar, a gente qualifica, ou até cria um outro, não tem problema nenhum. Entendi. Não, legal. Então, eu acho uma iniciativa boa se a gente conseguir fazer isso, separar por estados e envolver os conselhos nesse processo, os conselhos, órgãos ambientais e outras instituições, né, que possam ser parceiras, né? Por exemplo, pelo CREA, quem sabe a gente consegue, de um CREA estadual, jogar para outros estados também, né? E aí criar uma rede cooperativa, né, colaborativa, vamos dizer, e concentrar esses dados por estados, né? E aí, a partir daí, é um volume de informação que temos que pensar como trabalhar isso aí localmente em cada estado, né? É um trabalho gigante, né? Talvez isso daria um estudo... Mestrado. Quem quiser fazer, nós temos um biólogo que está na nossa associação, ele quer muito fazer o mestrado dele, e até eu disse, estuda essa coisa das aves aí, faz, né, tem dados, né? A gente tem que criar dados para daí as nossas políticas serem baseadas em dados brasileiros, porque se 1 bilhão de aves morre lá, imagina na nossa biodiversidade, imagina na forma, no nosso Brasil, quantos são. Com certeza não é só esse tanto, deve ser muito mais. Com certeza. Voltando ao assunto que você me passou, né? Nós gostaríamos que os conselhos, por exemplo, o CREA, o Conselho de Arquitetura, né, o Sindicato da Construção Civil, essas instituições pudessem entrar no grupo, né, e juntos possamos construir essa solução, né, porque nós não somos donos da verdade, nós temos a nossa visão de conservacionista, né, ou de ambientalista, vamos dizer assim, e eles têm o aspecto da construção civil, né, que é preciso conciliar as duas coisas. Né? E o aspecto bom disso é que nós vamos estar dando o aspecto de sustentabilidade para essas construções civis, né? Porque hoje todo mundo caminha nessa direção, né? Criar estruturas, construções que possam fazer o melhor uso da energia, o melhor uso da água, né? O melhor uso do meio ambiente, né? Solo, ar, água, isso aí. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa, né? E nós estamos de braço aberto para todos os conselhos que quiserem estar conosco nesse processo aí. E também, se quiserem voluntariar para colocarem no site um texto, né, que direciona para esses links que nós estamos comentando aqui, que nos procure, né? Você está autorizado a passar o contato, o que for necessário, tá bom? Então é isso. Eu agradeço. Acho que foi bem proveitosa essa conversa, né? A gente às vezes acha que não tem nada a acrescentar, mas acaba descobrindo que ao longo da conversa saem coisas que a gente não se preparou para falar, mas foram úteis para dar uma melhor visão do problema, né? Então é preciso ter a visão desse conjunto, né? Para você entender exatamente a dimensão que ele representa de cada estado, de cada cidade. Gente, assim, ó, era isso, nosso Café com a Comprema é isso mesmo, é um bate-papo um pouco mais descontraído, mas ao mesmo tempo sempre com informações, com gente, né, de relevância, como é o seu Renier, no estudo, né, então a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais, tendo novas ideias, então a gente sempre quando conversa, né, seu Renier, e pela pandemia a gente acabou conversando muito mais pelas transmissões ao vivo, mas nas conversas sempre surgem novos conhecimentos e novas ideias
né, que a gente, enquanto grupo, vai colocando à disposição, planejando e executando, né? Então, assim, fica aí o convite, né? Tá aí o nosso telefone, a gente, enquanto associação, não tem uma estrutura ainda, o telefone é o meu particular, mas quem sabe um dia a gente tenha. Quem quiser entrar em contato, está aí o nosso telefone. A série Colisão de Aves em Estruturas de Vidro, ela volta mês a mês, né? Não vai ser como no ano passado, toda semana, né? Toda sexta-feira de manhã eu fazia uma conversa sobre esse tema. A gente vai diversificar esse ano, a gente vai ainda ver o tema de cada sexta-feira, né? 4 temas diferentes. A colisão de aves fica uma vez por mês, convidando gente como o seu Renier, né? Gente que entende do assunto, gente que tem dados para passar para a gente que está tentando movimentar nesse Brasilzão aí, né? Esse Brasil gigante, que está preocupado com o meio ambiente, que está preocupado com a vida nesse planeta. Então, são pessoas que a gente tem que conhecer, tem que divulgar, e para nós, enquanto a Comprema, seu Mineiro, é uma gratidão, assim, é um prazer, né, ter o senhor como companheiro aí de caminhada. Agradecer todo mundo participar, tá bom? Muito obrigado. E ficamos à disposição, tá, seu Renier, precisando da gente, a gente vai continuar precisando também do senhor e desse grupo aí de estudos, tá bom? Tá bom, legal. Bom dia para todas. Muito Bom obrigado. Dia. Eu não lembro, daqui a 4 sextas-feiras, a Tieta vai estar conosco, do grupo também, tá? Então, é na primeira sexta-feira de cada mês que a gente vai falar sobre o tema da colisão de aves. Então, eu não lembro agora de cabeça qual é a data da primeira sexta-feira de fevereiro, mas a Tieta já está programada também, uma pessoa que entende muito do assunto de aves, e vai estar conosco conversando sobre esse tema também, tá certo? Seu Renier, boa sexta, bom final de semana, agradeço a Mari ali, que estava aí conosco também, sua esposa, que também mediou aí a nossa conversa. Legal, tá bom? legal. Até ficar... Gente, acompanhe, assista, quem não puder assistir agora, assista depois, tá bom? Gente, boa sexta-feira, vamos trabalhar então agora. Valeu. Tchau. Tchau.